Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Conversão, o podcast em parceria com o Áurea. E estou aqui para a gente falar de um assunto muito interessante nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Para a gente falar os mitos, as verdades ao redor dessa campanha. E eu trouxe para conversar comigo aqui dois convidados. A Rayane Alves, se apresente, amiga. Oi, pessoal, meu nome é Rayane, sou psicóloga, mestranda em educação, sou psicóloga clínica também, professora universitária, e preceptora de estágios também, né? Então, eu trabalho com estágios clínicos, estágios básicos no curso de psicologia. Acho que é isso sobre mim. Sou aqui... mãe. Sempre falo que eu sou mãe, então acho importante essa informação. É um trabalho importante de lembrar. E tô aqui também com a Alisson. Se apresente, Alisson. Sou Alisson. Galera, estamos aqui, como Iana falou, para a gente começar, né, mais uma temporada aí do Conversão. A ideia nossa é a gente trazer novos temas muito legais. Esse tema aí está sendo conduzido por Iana, então hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho. Convidado. Eu tô aqui para tentar contribuir de alguma forma. Espero contribuir com algumas coisas que eu penso também sobre o tema e eu vejo, né, na minha parte educacional. Então, vamos falar de um tema que eu acho bem difícil, bem delicado, mas estamos juntos. Vamos lá. Nada melhor que setembro a gente falar sobre a campanha de Setembro Amarelo, né? Eu acho que é um tema muito em alta, em voga pra gente falar. Eu gostaria de começar do início. Então, vamos começar primeiro falando do que é a campanha. Explica pra gente um pouco, Rai. Do que é a campanha, né? E como que ela começou, assim, como que ela chegou pra gente, porque setembro, acho que é importante a gente pensar também isso, né? A campanha, na verdade, ela é importada, não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos e não como uma campanha de saúde pública, assim, né? Como a gente tem hoje. Inclusive, se tornou lei, né? Recente esse mês, né? Tem que fazer a campanha agora. Mas a campanha ela começou num âmbito familiar mesmo, né? No ano ali de 2014, agora eu não consigo lembrar exatamente qual foi o ano, mas um jovem, né, nos Estados Unidos, morre por suicídio, e aí os familiares, os pais dele, reúnem, né, naquelas celebrações mesmo, de velórios, aqueles 7 dias, enfim, né, aquelas celebrações que tem da morte mesmo, e distribui alguns cartõezinhos mesmo, assim, de valorização da vida, de preservar a vida, né, e meio que conscientizando os jovens da idade desse rapaz, os amigos também ao redor, e aí eles usam como símbolo amarelo também, que era um carro que o jovem gostava muito, então o carro dele era um carro amarelo, e aí ficou o símbolo da campanha também sendo amarelo. Isso, né, tomou umas proporções em que a Organização Mundial de Saúde também meio que pega essa campanha também para si, e aí isso expande em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil começa em 2015, então setembro de 2015 é a primeira vez que acontece a campanha aqui, e o mês de setembro é porque é o mês da morte do rapaz, inclusive, então tem esse tema, assim, não é por um outro motivo, né, então ele leva o nome da campanha também. E aí no Brasil começa em 2015, alguns profissionais autônomos, assim, nada vinculado ainda com a saúde pública diretamente, né, profissionais da área da saúde mental também, até chegar, inclusive hoje, que a Organização Mundial de Saúde, mas também a saúde pública do Brasil já considera que é uma lei que precisa, ainda não, assim, a lei não está toda formulada, né, aquela coisa, aprova, mas fica ali, foi aprovada esse mês, inclusive, mas que a gente tem que fazer a campanha do Setembro Amarelo. A ideia, assim, a gente ouve muito falar assim, o Setembro Amarelo é prevenção de suicídio, mas a ideia é de preservação da vida mesmo. Não necessariamente. Depende do que a gente está dando o foco, né? E como que ela vem sendo tratada? Como que ela vem acontecendo aqui no Brasil, em Minas, em Montes Claros? Como que você enxerga isso? É polêmico. Já trouxe a polêmica, amiga. Vamos começar de onde importa. É polêmico, porque a campanha, assim, tem esse intuito aí de prevenção de suicídio, preservar a vida, né, valorizar a vida, mas ela toma algumas proporções, assim, acho que até por não ser uma iniciativa pública, assim, diretamente, né, de profissionais não estarem preparados, por exemplo, né, a população também não está preparada, e aí
muitos profissionais, até mesmo da saúde mental, começam a fazer campanha, e aí vira aquelas movimentações muito de palestra, mobilizações em rua, mobilização em empresas, né, instituições, enfim, em várias instituições, mas sem um preparo de o que fazer, né? É dizer da campanha, mas o que fazer com isso. Então, ela toma uma proporção grande, mas tem algumas controvérsias, assim. Eu acho que muitos mitos também acabam sendo propagados, assim, né? É um tema muito delicado para ser feito e ser realizado, assim, palestras, eventos, campanhas, sem a devida preparação, né? Sem profissionais especializados. E agora, assim, ainda bem que você é psicóloga, porque aqui cá entre nós, né? Eu não sei na psiquiatria, mas na psicologia, por exemplo, que disciplina é que a gente tem de preparo para trabalhar com suicídio? Nenhuma. Com casos graves, nenhuma. Então, assim, eu acho que os profissionais, eles... E aí, além dessa parte dos profissionais, eu acho que tem a população também, assim, a gente termina a psicologia e aí, eu, por exemplo, terminei em dezembro, no ano seguinte de formatura, já tinha gente me convidando para palestras e eu nunca tinha atendido um caso com essa demanda. E aí é como assim, formou para a psicologia, você já está preparado para lidar com suicídio. Você é psicóloga, você sabe acolher isso aqui. Na verdade, a gente não tem nenhum preparo nem dentro do curso, né? A gente não tem aula sobre isso, não tem disciplina sobre isso. Eu acho que as coisas estão mudando, assim, com eventos extracurriculares, né? Com alguns cursos extracurriculares, mas dentro do curso mesmo não tem nenhum preparo. Aí acaba que a campanha fica muito superficial, né? Não ter na faculdade me assusta mais, porque aí... porque de fato eu acho bem, pra mim, bem diferente, porque eu imaginava mesmo que vocês tinham. Não. Eu imaginava que dentro todo mundo, a população acha. Ou em certo sentido, não esperava que tivesse no currículo, no quadro programático, suicídio 1, suicídio 2, não tô falando disso, né, chega a ser absurdo. Mas eu imaginava que tivesse alguma coisa que pudesse lidar com a ideia de que, dentro do atendimento clínico, você enfrentará circunstancialmente situações assim. E se não tem, como é que faz? O que acontece, o que eu vejo acontecer... É só a prática, né? Assim, eu tenho tentado mudar na supervisão quando os meninos chegam. Só que, assim, meus alunos de clínica, por exemplo, eles chegam lá no 8º período. Passou o curso quase todo, sem ter nada. Problema. Nenhum preparo mesmo, assim, para trabalhar com crises, por exemplo. E aí chega na clínica ou no 8º período, faltando 1 ano e meio para formar. E aí a gente só prepara, né? Antes era assim, mas eu tenho feito um movimento de pelo menos assim, olha, a gente pode ser que chegue, né? Mas prepara se chegar. E aí o atendimento clínico aconteceu, e aí o paciente fala com o acadêmico, e depois que chega na supervisão, Rayane, ele me falou sobre isso, e agora, o que eu faço? Pode já ter feito um monte de coisa errada. E as pessoas procuram a terapia por tantos motivos que pode não aparecer. Pode não aparecer na clínica. Porque as pessoas procuram a terapia por motivos muito diversos. Mas, assim, o que eu acho, você falando que é absurdo, assim, eu acho absurdo, por exemplo, não ter nenhuma disciplina que talvez na disciplina de psicopatologia, por exemplo, apesar que não é sobre psicopatologia, mas já que a gente vai falar de crise, né, algo desse tipo, assim, de tratamento de casos graves, não sei, mas não tem algo, assim, mais específico, não tem. Aqui em Montes Claros, né, gente? Assim, eu sei que os cursos no Brasil também não muda muito na questão curricular, mas eu vou falar da realidade nossa para não ter que assumir um outro problema. A pessoa pode, eu imagino que a pessoa vá... Pode ser até que a questão do suicídio seja um elemento que levou ela, mas eu suponho que a maioria das pessoas que vão procurar um psicólogo, vão procurar análise, alguma coisa, elas vão por outras questões. Né? Também. Eu suponho, talvez, que elas vão por outras questões. Digamos que a pessoa vai por uma ansiedade, vai ver que a pessoa vai por uma, sei lá, uma violência que ela sofre, alguma coisa. Tá bom, vamos colocar isso. E a questão do suicídio aparece. Ela vai e aparece. Então, digamos para vocês, duas são profissionais, ela aparece, a situação. E aí você, obviamente, tá lidando, digamos que, estaria falando disso, vocês estão lidando pela primeira vez com uma situação como essa. Você sai fora? A questão você bate a mão e fala, isso não é pra mim, então eu vou passar para outro profissional. Ou, nesse momento, como psicóloga, vocês têm que assumir a situação, têm que assumir a demanda. Mesmo reconhecendo que é uma demanda que talvez você não se sente nem um pouco preparada. Isso é uma pergunta muito difícil, eu imagino. Tem que nada. Eu entendo que tem que nada, mas tudo bem. Aí tudo bem.
Agora, É vamos delicado. colocar a situação real. Você encara a situação, porque nós estamos falando de suicídio. Uhum. A pessoa não tá, não tô querendo graduar as coisas, mas nós estamos falando de suicídio. Sim. Então, ela vai chegar num fim último, digamos, sei lá. Uhum. Difícil falar sobre o tema, eu não sei nem quais palavras usar. Mas, então como é que faz? É simples assim. Você tocou até num tema até ético, assim, sabe? Não é que a gente tem que encaminhar. Tipo assim, eu não vou atender, né? Não posso atender. Mas o Código de Ética, ele fala que o psicólogo, ele deve atender, ele deve trabalhar com aquilo que ele está preparado para trabalhar. Isso não está dizendo... E é de qualquer área mesmo, assim, né? Eu não posso ir, por exemplo, para um RH sem estar preparada para o RH. Porque até é antiético. Eu não posso assumir uma demanda que eu não consiga lidar. E aí eu acho que, pronto, está escrito isso no Código de Ética. Mas cabe ao profissional também, porque... Quando a gente vai atender, eu acho que falando principalmente aí dos primeiros atendimentos, primeira vez, nunca lidei com essa demanda, nunca aconteceu, a primeira vez que acontece, isso pode acontecer com qualquer outra demanda, qualquer outra queixa, eu posso não estar preparada para tudo, qualquer outra coisa que chega na clínica, e aí eu não vou atender nada, mas chegou, eu preciso me preparar, se eu não vou encaminhar, né? Se eu não vou... E aí o preparar não é só estudo, né, leituras, assim, é preparar também... pessoalmente. Como vai chegar em casa para jantar. Depois do atendimento que carrega esse tema, que eu suponho que deve ser muito difícil, né? Exatamente. Sim. É um preparo de supervisão também, de estudo pessoal. Então, peraí, é um tema que eu dou conta, é uma demanda que eu dou conta de trabalhar? Porque senão, realmente, eu preciso encaminhar, eu tô sendo até antiético lidar com uma coisa que eu não sei, né? E aí pode, talvez até piorar, né, a situação. Um ponto que eu acho que é importante de ser levantado é que até a questão da assim, é um caso de suicídio, mas até isso precisa ser operacionalizado, porque existem várias formas de ser uma pessoa com tentativa de suicídio, de ser uma pessoa com risco, né, um caso grave, porque a possibilidade de um suicídio pode aparecer em inúmeras formas, a depender do que a pessoa está enfrentando na vida dela. Pode aparecer num caso de ansiedade, pode aparecer numa questão de depressão, pode acontecer depois de uma perda. Em geral, né, operacionalizando, isso aparece muito como uma tentativa de lidar com um determinado sofrimento, e a morte parece uma possibilidade. Tamanho sofrimento, a pessoa prefere enfrentar, tipo, a morte, enfrentar isso, dar fim à vida, colocando dessa forma, né? Do que ter que enfrentar algo que está sendo muito doloroso em vida. Então, colocando dessa forma, qualquer situação que a pessoa esteja vivendo pode se encaixar nisso. Um divórcio, uma preparação do vestibular, sei lá, uma saída da casa dos pais, enfim, qualquer que seja a situação, isso pode ocasionar isso. Então, até a questão da ideação suicida, ela pode aparecer de tantas formas e tantos jeitos ali na clínica, que é muito difícil dizer assim se eu estaria preparada ou não, porque eu acho que isso faz parte até da questão da vivência humana, disso surgir como uma certa possibilidade. Sim, e também porque o fenômeno do suicídio, ele não tem uma explicação, né, assim, única, ela é multifatorial. Então, tem pessoas que pensam em suicídio por diversas coisas que estão acontecendo na vida deles. Não dá para dizer assim, a pessoa vive isso, então ela vai pensar em suicídio, né? Não é tão assim direto. Então, como que a gente vai saber quem vai chegar, né? Não sabemos. Porque eu achei legal esclarecer, porque eu acho que tem essa questão do estereótipo, né? De quem é essa pessoa, entre muitas aspas, suicida, essa pessoa que atenta contra si mesma. Eu acho que tem o estereótipo da pessoa deprimida, da pessoa extremamente triste, que vai pôr fim à própria vida. E não é só assim. Você usou um aspas aí, eu acho até bom a gente explicar do aspas também, né? Porque não se usa mais, e aí no popular a gente ouve a palavra suicida, mas a gente não usa mais o termo, né? Na ciência não usa o termo. E aí, quando a Ana usa, é bem assim para dizer mesmo que não é apropriado usar, principalmente se for um profissional, né, de saúde mental, porque a gente prefere falar, por exemplo, de comportamento suicida. E aí, isso vai abranger tudo isso que você está dizendo, né, de ideação, de pensamento, de tentativas, né, enfim, de vários outros comportamentos. E aí, o analista do comportamento sabe que não é sobre, né, a pessoa, mas todo um leque de possibilidades de comportamentos relacionados ao suicídio. Então, autolesão também pode entrar, dependendo. Sim, eu acho o termo delicado a ponto de
ter visto na minha experiência educacional, e vou falar com todo o cuidado do mundo, dificuldades de famílias lidarem com o tema de maneira que se apresentava de maneira real, como fato. E quando eu falo assim, se representava de maneira real como fato, como? Em que sentido? De ser levado ao ambiente educacional e da gestão escolar, a situação, mas a situação era levada por uma pessoa da família, mas naquela mesma família já não era encarada da mesma forma. E era como se o tema, a sensação que me dava, era como se o tema daquela pessoa X chega para a escola e se fala sobre suicídio. Aí a escola passa a ter que encarar uma situação muito nova, muito diferente. Então você imagina, eu dirigindo escola, eu já ia no coordenador, já ia no sócio que mexia com saúde, já tentava mobilizar coisas. E sabendo que era muito difícil lidar, né? E aí a gente enfrentando situações que teria que lidar. Mas tinha uma parcela da família da própria pessoa que não queria que a situação fosse tratada nesse sentido. Não sei se nós estamos falando de negação, não sei do que nós estamos falando, mas a minha sensação é que era um peso tão grande para aquele pai ou para aquela mãe, não importa, que ele preferia encarar aquilo como absolutamente inadmissível naquele tema. Podia ser... Eu cheguei a presenciar uma situação, é uma fase. Uhum. A discussão era sobre uma fase da pessoa, e não era uma discussão... E aí, como no ambiente escolar, para mim... que não era muito difícil. Para mim era estranho. Então, assim, era uma coisa que me assustava demais, porque às vezes eu estaria esperando que aquela família chegasse com um processo, que fosse um processo onde todos estariam na mesma linha para encarar. Não era. Na própria família. E às vezes é visto é tratado, na verdade, como tabu, né? Assim, é mito e não é aquela Não coisa... se a gente não falar, ele não existe. Vamos evitar. E aí tem questões religiosas também envolvidas em relação ao suicídio, dependendo do contexto família. Isso eu tenho certeza. Isso pode agravar, Isso é inclusive, pecado, né? É pecado, Sim, né? tem coisa envolvida. A vida, né? A gente não pode fazer... Assim, é tratado de uma outra forma, em outra via, que às vezes dificulta falar sobre, né? E aí, talvez se não falar, e principalmente eu acho que no contexto, assim, de adolescentes... é a aborrecência, né? Eu já ouvi sobre isso, assim, é aborrecência, vai passar, né? É para chamar atenção, então não vamos falar sobre, que depois passa, é uma fase. E aí, acho que também por não conhecer, eu não sei se seria uma negação mesmo, mas eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, assim, do que pode ser o fenômeno, do que pode ser os sinais de risco também, eu acho que tem... Acho que quando envolve pais, é muito simplificador definir assim, né? Mas quando envolve pais, eu acho que tem tudo é apagado pelo medo. O medo de uma perda de um pai deve ser tão grande que ele deve usar todas as ferramentas possíveis para que não seja aquele tema. Às vezes eu tenho a sensação que é medo mesmo, medo de encarar. E aí, como tem medo de encarar tantas outras coisas, no caso do suicídio, acho que seria até pior encarar, né? Esse medo aparece... a gente vê aparecendo assim muito depois de algumas tentativas, por exemplo, né? Eu não sei se na clínica assim aparece, mas eu tô falando de forma ampla também, mas na clínica a gente vê acontecendo. Às vezes do paciente já tentou suicídio alguma vez, né? E os familiares, no medo de que aconteça novamente, talvez tenta ou não falar sobre, né, essa proteção aí, ou fazer também aquilo de fazer tudo para proteger que essa pessoa não tente novamente. Então, vamos evitar isso, vamos evitar aquilo, vamos dar isso, dar aquilo, na tentativa de compensar também, assim, como se eles fossem evitar alguma coisa, né? Como se eles pudessem fazer com que não aconteça novamente, não tenha outra tentativa. Então, acho que tem a ver com esse medo, e medo de perder também, né? Um processo que eu acho que acontece também é uma individualização do problema. Que eu acho que a gente precisa individualizar, lógico. Nesse caso, a gente está falando do seu aluno ou do seu filho. Então, é lógico que é sobre aquela pessoa. Mas eu acho que a gente não olha ao redor quando a gente vai tentar entender uma questão. Então, se a gente está falando de um adolescente que está com ideias nesse sentido, a gente não olha para o processo da adolescência, que é cheio de inúmeras fases. Novamente tem uma questão ali de relacionamentos, de amizades, da relação com o vestibular, com os estudos. Tem a relação com a família
também que pode estar turbulenta. Com a escola. Com a escola, que também é um ambiente, né? Por isso que até chega como demanda ali dos pais para a escola. E aí, não se olha ao redor, talvez questões culturais, sociais também ao redor daquele adolescente que tá vivendo tudo aquilo. E às vezes se individualiza muito também do tipo, escola, resolve. Ou adolescente, filho, se vira, resolve. Esse problema é seu, tá faltando falta de vontade, tá faltando vontade de viver. Tá desmotivado. Se vira. Ou no máximo, toma aqui psiquiatra, resolve. Toma aqui psicólogo, resolve aí pra mim. Não há uma percepção de que a família é um ambiente também que pode causar sofrimento e pode contribuir para esse cenário. Não que seja culpada, mas pode contribuir. E que tem outras coisas ao redor também que influenciam para contribuir ou não com esse sofrimento. Porque a gente, no final das contas, está falando de sofrimento. É porque, assim, a campanha, a gente estava falando no início aí como que foi a campanha, ela chegou a propagar, assim, nesses 10 anos de campanha, muitos mitos, né? E um deles é essa individualização do problema, de que as pessoas que tentam suicídio ou que pensam em suicídio têm algum problema da ordem de saúde mental mesmo, né? E aí a gente, assim, fica naquela, né? Então, se é saúde mental, quem tem que lidar com isso é o psicólogo e o psiquiatra. É no consultório, né? É lá, no máximo, na UBS ou no CAPS, enfim. Não lida como se a escola tivesse que trabalhar sobre isso, né? A família, igreja, se possível, qualquer ambiente que essa pessoa conviva ali, que esteja, né? Tem que também estar atento a esses sinais, ao fenômeno do suicídio. É muito, assim, e aí a gente fala assim, mas peraí, então não tem relação com a saúde mental, com o transtorno mental? Tem. É aquela quando a gente fala assim, já ouvi muito, 90% dos casos de pessoas que suicidaram ou tentaram suicídio tem transtorno mental, né? Ou depressão ou ansiedade, tem alguma relação com algum transtorno desse tipo. E aí não é mentira, mas também não é verdade. É engraçado dizer assim, porque não quer dizer que a ordem é por assim. Então, na verdade, as pessoas que e aí tem um estudo, assim, lá da década de 90, muito antigo, antes da campanha, inclusive, né, que relaciona mesmo as pessoas que morrem por suicídio com transtorno mental. E aí muito, assim, a metodologia do estudo é até meio questionada, assim, né, porque foi feita uma autópsia dessas pessoas, né, e aí muitas entrevistas com familiares de que, e aí descobriram que, por exemplo, as pessoas que morreram por suicídio tinha algum transtorno mental, assim, ou ansiedade, ou depressão, enfim. Diagnóstico pós-morte. Pós-morte, isso. Meu Deus! Assim, que não tá tão errado, embora a metodologia seja duvidosa, mas não tá tão errado. No entanto, o que a gente sabe hoje, atualmente, é que nem todas as pessoas que têm algum transtorno mental pensam em morrer. Então, não é uma relação tão direta. Pode ser que as pessoas que morreram tenham um transtorno mental, mas as pessoas que têm não... Porque senão a gente pensa assim, a pessoa com depressão... Eu posso te dar dois, sem querer te interromper, posso te dar, assim, 2 momentos que historicamente eu sei disso. Você teve uma quantidade absurda de casos de suicídio pós-crise de 29 nos Estados Unidos. Isso é conhecidíssimo pela literatura. E não porque tem uma relação a sociedade americana não estava acostumada com aquilo. Simplesmente nós estamos falando de uma sociedade que, quando sentiu que aquela pobreza e o grau de dificuldade que ele passaria seria um enfrentamento que ele não estava acostumado, muitos homens se mataram. Se mataram. E você tem casos no Brasil também muito fortes com pós-colo. Pessoas não sabem disso, mas com aquele processo de confisco. Isso aconteceu no Brasil. Então, assim, você pode ter uma questão social, dinâmica, econômica. Você pode viver num contexto social que você não esteja aguentando. E é bem mais provável. Ou seja, tem um condicionante aqui cultural, econômico, político, social, que pode trazer isso. Mas eu posso assegurar uma coisa pra vocês aí, que eu não vou deixar passar uma coisa que você falou, não. Quando vocês falaram das escolas, eu vou assegurar pra vocês, a escola não gosta do tema, não. E não tá preparada pro tema. Ela não gosta, também. ela curte o tema se for fita e balão. Se for fita e balão, ela dá conta. Eu garanto pra você que comprar 200 fitinhas e jogar todo mundo... Eu já vi, aí enche 300 balões amarelos.
Tem a aula e todo mundo solta o balão amarelo que vai bater no teto, inclusive, que é a 3 metros da cabeça da pessoa. Aí fica aquele teto amarelo e todo mundo vai pra casa. Vou até dar um spoiler aqui, assim, fazendo a crítica. Eu tive numa campanha, né, que eu tava só ali observando. E aí fizeram aquele lacinho, né, o lacinho com o... como que chama o que a gente coloca? O broche, né? O brochezinho. E aí uma das pessoas que pegou o lacinho falou assim, engraçado, né? Como que a gente faz uma campanha de prevenção de suicídio com uma agulha? E eu, pois é. Falando nisso, a gente já pode colocar até as imagens aqui, que eu selecionei algumas. Puxou para as imagens? Vamos puxar já, porque a gente já tá falando disso. Cadê a Jade Picon? Essa aí? É a Jade Picon, tá aparecendo ali na tela pra gente. Ela eu achei que apareceria aqui, não tá não. Ela é famosinha, né, na rede social. E é um vídeo famoso, se eu não me engano, não foi ano passado, há 2 anos atrás, não sei. 2 anos, mais ou menos. Que ela tava num carro e aí caiu uma flor na mão dela. O vídeo, isso aí é só um printzinho, uma imagem. Flor que tá na orelha dela? Eu não sei te dizer se tá na mão ou na orelha. Essa que ela colocou na orelha. Dela, mas ela faz um comentário, assim, amarela. A flor cai assim na mão dela e ela fala, Setembro Amarelo, né, amores? Assim, esse mês. Tá. Tipo assim, o que o Setembro Amarelo tá virando? O que tá representando isso? Porque ela virou alvo de muito meme, muita zoeira na internet em relação a isso. Porque, assim, ficou muito superficial a discussão. Muito superficial. É o que você tá falando aí da campanha de balão e broche. Né? A Paola Oliveira não pintou uma unha de branco pela luta contra o racismo, pela paz, alguma coisa pela assim. Paz. Acho que ela queria a paz mundial e ela pintou as unhas de branco. E olha que eu gosto da Paola. Parece mais legal que essa aí, que eu não conheço. Jade Picon. Você conhece Jade Picon? Não? Foi pro BBB? Conheço demais. Mas a outra... É aquela superficialidade da campanha, né? Caiu uma flor aqui em setembro, né? E aí o broche sabe, também. assim, esses tipos não que isso não seja legal. Os símbolos, eles podem te chamar a sua atenção para uma coisa. Então aqui, minha concepção não é essa, assim, mas a lógica de enfrentamento do ambiente escolar me parece que ela fica circunscrita ao símbolo, porque o enfrentamento mais sério do tema... A escola tem medo. Eu posso te garantir que a escola tem medo do enfrentamento mais sério do tema. E quando tem um psicólogo na escola, é o psicólogo que tem que lidar com isso. Se a escola colocasse... Ninguém mais. Toma aqui, bota na sua sala e se vira aí. Exatamente. Vai lá atender. Nós assistimos... Tem um menino... Né, nós assistimos esse final de semana. E eu posso garantir que 2/3 dessa mesa aqui assistiu, porque eu estava acompanhado da minha esposa nesse momento. Ele é meu marido, viu, gente? Caso alguém não saiba. De uma série... Um documentário, Catfishing na Escola. O documentário lida com bullying, com os meninos, violência na internet, muito legal. Mas em um determinado momento, o tema suicídio é levado à frente, porque ficou com medo. Os meninos estavam sofrendo bullying, perseguição de uma pessoa. Mais à frente, eu não vou dar um spoiler aqui não, porque descobrir a pessoa é um dos momentos mais doidos. É muito doido aquilo ali. E aí os pais, e tem uma hora que os pais entrevistam que estavam com medo, que o filho, um menino que estava sofrendo bullying, chegou a comentar que estava com vontade de tirar a própria vida, pelo que ele estava sofrendo e tal. Eu acho que a depender do ambiente escolar, se a escola leva um documentário desse, e olha que o tema suicídio nele ele é secundário, ele raspa. Ele não é o tema central, o tema ali é internet, é violência digital, acho que é muito maior. Mas catfishing, né? Tem a ver com isso. Aí eu acho que ele toca secundariamente. Eu já acho que a escola receberia uma meia dúzia de ligações. Por que vocês estão levando isso? Qual é a intenção? Qual é o propósito? Eu acho que a escola seria questionada. E eu estou falando isso não como alguém, que brilhante Alisson falando isso. Eu estou nesse ambiente escolar, eu conheço a educação, eu sei do que eu estou falando. E num ambiente privado que a gente tem que levar esse tipo de coisa, eu acho que, então é melhor assim a foto. Eu acho que a escola prefere a foto. Olha, gente, mesa importante e tal. Aí os meninos, entendeu? No meio do lanche. E fica aquele ambiente, todo mundo rindo e recebendo a fitinha. É estranhíssimo. A escola não quer cutucar, não quer mexer. Se mexe, a gente descobre que a escola também tem seu ambiente ali influenciador também, né? Não estou dizendo que a escola é culpada. Né? Mas a escola, eu brinco que a escola ela mascara e também ela escancara o que está acontecendo na sociedade, né? Dos dois lados, assim. E aí, se a gente tem um problema que é social, aparece na escola.
Ele vai aparecer ali. Todos. E não tem como, né, isso aí não aparecer na escola. Então, acho que também é assim, peraí, a gente vai ter que lidar com... Isso é nosso também? Não é nosso. A escola não é para isso. A escola é para ensinar a ler, escrever, enfim, né? Passar no vestibular. E aí, acho que lidar com um problema que é muito maior, acho que assusta também. E aí, por isso que eu tô falando, que quando tem um psicólogo na escola, não é problema da escola, é problema do psicólogo da escola. Só dele. Mas é porque aí não é a escola, é a Jade Picon. A gente pode até aproveitar, já que você tá dando a brecha, puxar mais um memezinho. Acho que vocês não vão conseguir ler, vocês aqui, mas esse meme aí é sobre assim, Setembro Amarelo não pode falar mal de ninguém. Então, como se, sabe assim, trouxe algumas imagens que ilustram um pouco do que a gente tá falando sobre quem é esse artista aí? Como é visto pelo Setembro Amarelo. Não, é só um bichinho. Eu não sei. Uma capivara ali, né? Você tem dificuldades de entender artistas, então às vezes eu sou literal. Eu tenho certeza que eu nunca. Eu espero que você saiba que é uma capivara. Eu já tinha visto uma capivarinha. Ela tá falando o quê? Então, o quê ali? volta lá. Ela tá falando que é Setembro Amarelo e que a gente não pode falar mal de ninguém, como se Setembro Amarelo fosse isso, sabe? Assim, como se a prevenção do suicídio tivesse a ver com falar mal e sabe assim, a deturpação do... Isso é interessante, me lembrou outra coisa. Se a gente falando que a campanha virou lacinhos, né? Virou balãozinhos, essas coisas. Mas já tem pesquisas, por exemplo, não faz essa relação direta, mas tem pesquisas já mostrando que depois de 2015, em setembro, é quando tem mais mortes por suicídio. Uhum. E aí a gente fica, assim, não tá dizendo que a campanha é culpada, mas está dizendo assim, peraí, a campanha não tá surtindo efeito? O que tá acontecendo? Já que a campanha... Mas aí cai em outro ponto também, assim, porque a campanha ela não tem uma proposta de prevenir suicídio. Pronto, acabei com isso. Pronto, vamos embora? Não é essa a proposta inicialmente. A proposta é de valorização da vida, e aí tem até a questão também da palavra valorização, que ela... cabe algumas críticas também, porque a pessoa que pensa em suicídio, por exemplo, não dá pra gente dizer que ela não valoriza a sua vida, né? Até porque a gente vai culpabilizar essa pessoa. É sobre a única saída que ela encontra, né? E aí a gente tá falando da campanha em Setembro Amarelo de buscar condições de viver uma vida que é vivível, né? Uma vida que seja valorosa, que vale a pena ser vivida. E aí eu acho que entra todas essas questões muito maiores do que pensar somente numa ordem mais individual, de transtorno mental, enfim, né, de saúde mental, sendo que se a gente pensar que, já que nós estamos falando de que vida que vale a pena ser vivida, não é sobre o indivíduo, é sobre que condições que a gente tem. E aí, nosso país, por exemplo, Brasil, se a gente pensar Brasil, em ordem política, ordem social, né? Enfim, acho que a gente toca em várias questões aí que, enfim, o Setembro Amarelo, acho que ele tem que ser mais amplo. Tem que ser mais discutido de forma ampla mesmo, assim, pensando em políticas públicas também. Acho que pensando na escola também, que tem a ver com políticas públicas, não só do psicólogo lá no seu consultório ou do psiquiatra também, né, que tem que medicar. Eu vou aproveitar e colocar minha mensagem do Brasil. Coloca aí a do Brasil. Não, pula essa. Esse é o cartãozinho. Esse é o cartãozinho também. Cartãozinho de escola, né? Como o Setembro Amarelo tem sido feito O que estava escrito ali? Eu fiquei curioso. Apontar pra eu onde? também fiquei. Volta ali, Dani. Deixa eu ler aqui. Lê lá. O apontador? Eu vi essa de uma empresa Não que tenha deu... medo de recomeçar. Até o lápis precisa ser apontado para seguir em frente. Eu vi esse... Filosófico, poético, tocou sua alma. Você valorizou sua vida. Eu não sei Eu nem vi isso, inclusive, dizer. assim, isso no Instagram, e aí tinha um comentário de uma pessoa falando bem assim, nossa, na nossa empresa também deu uma tesourinha. Aí eu falei... Estranho, né? Ideias? Mas aí a gente pode passar pro próximo? Que aí a gente já entra nessa discussão que a Rayane estava colocando aqui agora das condições materiais, sociais, culturais, políticas de se viver. Porque agora o negócio fica um pouco mais sério mesmo, depois de falar de tanto meme, porque é uma pesquisa que eu acho que é muito interessante de ser ressaltada, né? O Brasil tá entre é o país mais ansioso e tá entre os mais deprimidos também. Então, é uma pesquisa que escancara
diagnósticos, né, muito grandes, assim, uma quantidade muito grande no país, e que faz a gente pensar que, assim, o Brasil é um país muito grande. Por que no nosso país tem tanta gente adoecida? Dá pra gente pensar também numa linha de discussão de patologização da vida, é lógico, mas não deixa de impressionar a quantidade de pessoas que estão em sofrimento no país, principalmente em depressão e ansiedade, pra gente perguntar, o que essas pessoas têm em comum? Quais as condições que essas pessoas estão vivendo nesse país? Por que as pessoas estão adoecendo? Vamos falar mal do capitalismo Qual agora. o capitalismo? Eu acho que até isso. Qual o capitalismo? Porque é o capitalismo, mas tem uma precarização da vida, tem uma precarização das condições de vida, uma questão econômica também, de precarização das condições de trabalho, uma perda do poder econômico, principalmente aí. A gente vai ter que falar de política, né, nos últimos talvez 10 anos, que teve um efeito econômico e político diferente entre os governos aí. Então, houve um adoecimento da população. A gente pode falar de Covid também, de outros cenários, mas a gente precisa olhar para isso quando a gente fala de depressão, ansiedade, de sofrimento, porque eu acho que quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de sofrimento. Eu falei antes da relação de suicídio e transtornos mentais, né? Acho que cai em 2 pontos, assim, essa afirmação, assim, de por o Brasil ser um país tão ansioso, acho que a gente fica alerta e a campanha, ela deveria ser feita mesmo, mas ser feita de forma mais real, mais consciente, mais séria também, né? Mas aí, assim, tomando os cuidados de não cair na ideia de que, peraí, a ansiedade por si só, ela existe, né? Não é... Porque às vezes é muito olhado como se fosse algo da ordem biológica mesmo, né? Assim, as pessoas são depressivas, enfim, né? Ai, sua mãe foi, seu pai foi, você vai ser, né? E sendo que a gente tem condições de vidas que adoece mesmo, né? Aí eu acho que se a gente trouxer para Montes Claros, por exemplo, né? Que a mão de obra é muito barata, né? Aí dizem, por exemplo, aqui tem qualidade de vida, o custo de vida é baixo. Não. Cadê cultura? A gente não tem cultura, a gente não tem lazer, né? Assim, eu acho que se a gente pensar que uma vida vivível, como eu disse, é uma vida que vale a pena ser vivida, não é uma vida de pagar contas, trabalhar, ganhar um salário mínimo, pagar conta, trabalhar 8 horas por dia, né? Uhum. Eu vi um meme esses dias que dizia assim, o capitalismo faz a nossa casa se tornar nosso dormitório. Uhum. É por aí mesmo, assim, você vai em casa, chega em casa 8, 9, 10 da noite, dorme, no dia seguinte sai 5 da manhã e ganha um salário mínimo. Ainda mais se a gente pensar... Tem filho, né? Tem filho. Como que paga escola, né? Sim. E o bom é que a gente ainda tem, assim, escola pública, saúde pública, que também, né? Dá pra gente levantar outros pontos aqui. Outra discussão sobre isso. Outra discussão longa. Mas a dimensão social... Veja ainda... bem, deixa eu colocar uma questão aqui, porque acho que entra um ponto que eu gostaria de entender. Tá, nem todo mundo... Lá atrás nós falamos que nem toda pessoa vai ter um diagnóstico de uma questão, né? Saúde mental, que pode levar à questão do suicídio. A Ana dimensiona agora um aspecto social. Ou seja, nos leva a uma dinâmica social que pode ajudar a explicar alguma coisa. Uhum. Essa dinâmica social que vai te levar aonde? Ela vai te levar para uma dinâmica mental. Ou não estamos falando disso? A dinâmica social, ela tá aqui sendo falada para que seja uma gênese. Vou desenhar melhor na minha cabeça se eu não tô conseguindo colocar. Eu trabalho demais. É pressão demais na minha cabeça. Calor miserável. O meu caso do calor, certeza absoluta. Eu não aguento o calor. Foi muito específico, tá tudo bem. Coxa, não tem condições. Isso tem a ver não tem condições. Não tem condições. Esse calor sofrimento. Já voltou. Aí vai me fazendo sofrer. E aí trabalhar. Minha casa é só pra chegar lá e dormir. Quando eu tenho casa, né? Quando eu chego em casa também, e o vizinho miserável também tá ferrando. E aí eu vou adoecendo. Então, essa condição social me leva para um lugar da questão mental. Não é uma coisa muito direta. Então, em certo sentido, a questão mental, ela não tá o tempo todo, então.
Não tô sendo claro? Não tô entendendo. A questão ambiental, você tá falando no contexto social? Mental. Tudo que passa pra nossa vida social. A mental, ela sempre vai existir, É porque são várias variáveis que interagem entre elas. Quando a gente fala do social, a gente tá tentando sair dessa falando de lógica. saúde mental. O que é saúde mental, né? Acho que Talvez a gente já deva primeiro esclarecer o que a gente tá chamando de saúde mental, porque na verdade são inúmeras variáveis que estão interagindo. A sensação que me passa é que você está procurando um culpado. A culpado não é só o social, o culpado não é só o mental ou psicológico que você está dizendo, mas a interação entre todos eles. Porque mesmo que a gente fale de situações caóticas, calamitosas, não é todo mundo que está suicidando. Então tem pessoas que lidam de formas muito diversas. Eu, inclusive, estou adorando o calor. Então só isso já diz o que uma coisa provoca sofrimento em outra. Claro. Não provoca sofrimento em uma, não provoca sofrimento em outra. Mas tem condições que provocam sofrimento na maioria das pessoas. Como a questão que a gente está falando aqui das condições de viver no capitalismo, que acaba provocando sofrimento numa sociedade inteira. Mas talvez a gente deva falar primeiro o que a gente está chamando de saúde mental, né? Nossa, que pergunta. Vamos lá! Dá pra escrever um artigo. Uma pergunta bem complicada pro final do podcast, né? Dá pra escrever um artigo. Mas se eu puder tentar te ajudar, eu tentaria definir a saúde mental. Eu posso puxar aquele conceito da ONU, da OMS, que coloca que é o bem-estar físico, social, psicológico, biológico, que envolve uma certa, entre muitas aspas, harmonia entre tudo, mas que ela é fantasiosa, ela é uma utopia que faz a gente caminhar, porque ela de fato não vai existir. Porque se a gente está sempre em interação com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, essas coisas vão interagir conosco e podem provocar sofrimento volta e meia. Pode provocar ansiedade volta e meia. Acho que é aquela ideia também, e acho que volta de novo aí no Setembro Amarelo. Quando a gente pensa em saúde mental, sempre tem essa ideia de que é uma vida sem sofrimento. Né? Uma vida harmoniosa. Eu odeio essa palavra assim, nesse contexto assim, de saúde mental, harmonia, né? Harmoniosa. Da ideia Todas as palavras são ruins. Que vem um tanto de coisinha rosa, assim, flores, enfim, né? Não é por aí, assim, a saúde mental e sofrimento, como se um anulasse o outro. E, na verdade, e aí quando a gente fala, por exemplo, de vida, eu também não gosto de usar o termo, por exemplo, uma pessoa que pensa em suicídio tá em sofrimento, porque todos nós estamos em sofrimento, né? Mas às vezes é um sofrimento insuportável. Porque a saúde mental é isso, assim, não é pensar que não vamos mais sofrer, não vamos ter vidas coloridas aí, né? Cor-de-rosa, maravilhosa, vida é um morango a partir de agora. Não é isso, mas é sobre o quanto também esse sofrimento, ele é... Eu não gosto nem também de falar suportável, porque acho que a todo ponto a gente cai assim, definir todos saúde mental. Todos os termos são difíceis. Todos os termos são ruins. Acho que definir saúde mental é muito difícil, porque, por exemplo, se eu dissesse, pensando em saúde física aqui, né? Não tenho gripe, eu não tenho gripe. Mas eu sou feliz, não quer dizer que eu não tenho sofrimento, né? Assim, gripe anula, por exemplo, né, estar doente. Enfim, um anula o outro. Já na saúde mental não tem essa relação direta, assim. E eu acho que cai nesse outro ponto também de pensar em sinais, assim. Sempre a gente ouve assim, então, Setembro Amarelo, vamos falar sobre observar os sinais para prevenir suicídio. E se saúde mental não tem como tirar sofrimento... Como que a gente previne suicídio? Fica aí a pergunta. Mas, será que a gente consegue observar esses sinais? Né? Acho que a gente ouve muito assim, é aquela pessoa que fala muito em morte, ou que fica muito dentro do quarto, o que mais que a gente ouve, assim, quando eu observo sinais. A pessoa está desanimada com a vida, tá muito desmotivada, não tem interesse em nada. A gente ouve muito desmotivada. E, por exemplo, pensar em suicídio não tem a ver com desmotivação. Não é que a pessoa está desmotivada, ela está encontrando nesse fenômeno, talvez não é o melhor caminho, assim, mas é o que ela está encontrando como solução para o problema dela. E aí, se a gente pensa em sinais, por exemplo, nem todo mundo vai dar os mesmos sinais, já que nem todo mundo sente do mesmo jeito e nem todo mundo é afetado pelas mesmas coisas, né? A gente deu o exemplo aqui do calor, por exemplo. Sim. Eu gosto mais do calor também, mas eu reclamo o tempo todo. Eu reclamo do calor. Não quer dizer que eu gosto do frio, mas eu reclamo do calor. Mas na linguagem comum,
de pessoas leigas, mesmo assim, passa pela... Acho que as pessoas têm uma visão da desmotivação, de que aquela pessoa não está mais no trilho do que seria viver mesmo, e ela precisasse de um impulso. O que explica? Eu sei que Lá vem ele com a pergunta que vale um artigo. O que explica aquela galera abrindo rede social para conversar com a galera em setembro? Porque eu acho, particularmente, estou tentando tomar todo o cuidado do mundo aqui, com a minha personalidade, que é muito diferente disso aqui que tá conversando. Eu acho muito estranho aquilo, muito estranho mesmo, entendeu? E acontece. E a galera, e quem abre, vamos conversar, abre genuíno. Eu não tô falando sobre o que ele tá fazendo, eu sei o que ele quer. Talvez o que ele não saiba é o que ele pode. Que são coisas, o que ele dá conta. A pessoa... Porque se vocês não... Vocês começaram falando sobre faculdade, formação pra lidar com isso. Aí o cara, vem no meu direct aqui. Como assim vem no meu direct aqui? A pessoa que abre a caixinha no Instagram pra... se você está sofrendo, venha conversar comigo sobre isso. Você tá pensando em suicídio, venha conversar comigo. É a mesma coisa que soltar balão dentro da empresa? Mas aí ela individualiza, não individualiza? Superficializar a discussão e individualizar o problema. Como se psicólogos podem ter dificuldade para falar sobre o assunto, mas eu, fulano de tal, sei lá, formada em engenharia, consigo conversar com alguém sobre isso. Eu vi uma outra vez, uma época assim, uns vídeos bem assim, não vou citar nomes, né, porque a gente não divulga os nomes, mas, por exemplo, de pessoas que se suicidaram. E aí, anterior à morte, eles estavam ali sorrindo, vivendo a vida, com os amigos no bar, com a família. Acho que até a tentativa dos vídeos, quando isso viralizou, acho que era tentar mostrar assim, peraí, não é porque nem todo mundo que tenta suicídio, né, ela tá desmotivada, né? Você vai encontrar o sinal claramente ali, que é uma pessoa que tá cabisbaixa, tá triste e tal. Mas eu acho que também, você falou assim, que é genuíno, eu acho que é uma tentativa, assim, de ignorância também, assim, de desconhecimento mesmo, de, se as pessoas estão desmotivadas, estão tristes, vão tentar suicídio, então elas estão precisando de uma pessoa para conversar, uma motivação, talvez ela esteja... Sou eu fulano de tal, aqui da Pindaíba. E é como se quase que o suicídio resumisse a solidão. Às vezes eu tenho a sensação que ele acha que a pessoa que estaria... Tá sozinha. Até alguém pra conversar. Ela tá sozinha, precisa de alguém pra conversar. E eu acho que a própria campanha, a gente falou assim dos estigmas da campanha, a própria campanha, ela traz esse viés assim de falar é a melhor solução, não fique sozinho, né? Essas injeções de ânimo, valorize a vida. E eu acho que cai muito nesse senso comum mesmo, de então, peraí, essas pessoas precisam ter alguém pra falar. Né? Então eu vou ouvir. Mas acho que a maioria das pessoas não tem nem... Acho que a pessoa não abre só pra ouvir. Acho que a pessoa não tem a dimensão do que ela tá fazendo mesmo, na minha concepção. Também. Porque eu acho que a galera não tem condição hoje de conversar assim. Às vezes a pessoa não tem competência pra dar um conselho pra uma amiga que tá namorando, da relação com o namorado. Talvez ela não seja capaz nem de tocar uma conversa com a amiga ou ouvir bem. Talvez ela... tem um tipo de forma de... Você imagina lidar com um tema desse. Então, assim, às vezes você não tá com uma dimensão clara do que você pode fazer por um amigo que tá numa situação financeira. Um amigo numa situação financeira difícil. Como lidar exatamente com isso? Eu particularmente, teria, talvez, muita dificuldade. Entretanto, ele toca numa coisa racional, chamada dinheiro, que pra mim é fácil racionalizar. Prática, né? Eu sou prático. Eu sou uma pessoa prática, então, se o cara falar dinheiro, é capaz de sentar com ele e planejar as dívidas dele, falar, isso, se eu fosse você, faria isso. Aí ele, minha esposa, não sei o que. Eu falei, velho, e você resolve esse trem aí. Aí vamos pro terceiro, suicídio. Velho, tchau. Eu já saía correndo. Eu tô dando um exemplo, assim. Ou seja, a dimensão de uma coisa racionalizável, de uma coisa, e até chegar no ponto de eu abrir minha caixa, sei lá, direct chama. Abrir meu direct pra galera, me chama pra conversar. Como assim? Me chama pra conversar. Vai ver assim... Eu sei que é agressivo, mas você pode até piorar a situação da pessoa, assim, com coisas que você possa falar ali. Não sei, né? É porque é muito aquela ideia de que conselho, né? Que psicólogo dá conselho, amigo, psicólogo assim, só ouve. Às vezes, de novo, né? Parece que eu sou o hater da campanha, porque vai eu falar de novo a campanha. A gente tá sendo advogado do diabo aqui, amiga, já aceitamos.
A própria campanha fala sobre isso também. Eu já vi muitas palestras de procure um amigo, procure alguém para conversar. E aí, às vezes, de trazer o contexto também ali, por exemplo, familiar, amigos. Observe os sinais, converse com essas pessoas. Mas, peraí, quem tá ao redor, eu acho que principalmente com vínculo afetivo, assim, a possibilidade... O psicólogo não trabalha com quem tem vínculo, né? Porque atrapalha. Você não vai conseguir observar esses sinais, você não vai conseguir observar em que dimensão tá isso. Então, imagine aí você abre o seu direct, e aí seu melhor amigo vai lá e fala sobre isso com você. É doido. Não, eu acho que assim, é importante que... Eu acho que a gente precisa talvez fazer uma separação. Eu acho que é importante qualquer pessoa que esteja em sofrimento buscar ser acolhida, buscar lugares confiáveis, vínculos de intimidade para poder Pessoas falar que não sobre julgue, isso, né, para falar sobre isso, compartilhar vivências e tudo mais. Mas isso não vai ser a solução. Eu acho que o problema é quando isso é vendido como solução, como se um comportamento individual de um amigo, não é nem um profissional que estudou sobre isso, vá solucionar uma questão que é tão multifatorial, que é o que a gente está falando aqui, que é provocada, acontece com inúmeras variáveis, não vai ser solucionada com uma escuta. Mas se aproximar do seu amigo pode ser, sim, importante para você melhorar a sua vida, ele melhorar a dele, você ter vínculos. Isso é, sim, importante, mas... Isso cai na esfera de lazer, amizades, vínculos afetivos. Há uma diferença. Que tem a ver com vida. É importante, uma pessoa que você uma nunca solução. ouviu falar, o cara tá lá no Acre, aí eu resolvo conversar com um cara lá no Acre, não sabe nada de mim, de repente nós vamos bater um papo, eu e ele no Acre. Eu não consigo conceder. E ele vai te ajudar. Porque se isso fizer sentido, então a mensagem da Picon também. Porque a mensagem ali que eu leio é tipo assim, ó, essa flor caiu. Eu leio aquela flor, é uma esperança. É um sinal. Na minha concepção, aquela flor caiu ali porque tinha caído em setembro. Caiu no carro dela, porque ela foi enviada para poder passar aquela mensagem. E se você está vendo essa mensagem, viva. Eu tenho quase certeza que ela quer passar essa mensagem. E eu acho que a pessoa, às vezes, ela pensa, talvez, no direct, como se assim, poxa, apareceu meu stories pra você? Me chama. Eu tô aqui. Eu tenho quase a sensação que a pessoa vê ela quase como enviada pra isso, não sei. Eu acho isso muito estranho, velho. Na minha concepção, e aí por isso que no início aqui da questão de saúde mental profissional, na minha concepção, é um caso que deveria ser levado a um lugar profissional. Sim. Ou um ambiente, não mas não só, mas eu, Alisson, se eu enfrento uma situação como essa, primeira concepção que eu tento é uma concepção que passa por uma lógica profissional. Não sei por qual motivo, o que se discute, a questão, eu não sei qual a questão que vai levar a isso, mas eu só consigo ver uma coisa profissional nesse sentido, tentando caminhar junto, porque senão, o que vai acontecer? A rede de apoio, ela é importante para, eu acho que não cabe a gente colocar essa responsabilidade na rede de apoio, né, de que tem que abrir direct, tem que conversar, tem que, enfim, né, fazer todo, né, o acolhimento ali, resolver o problema, mas a rede de apoio é importante, mas precisa de um direcionamento mais profissional mesmo. Acho que a população não está preparada para lidar, e eu acho que também cai muito naquele de tem que fazer algo, sabe? De eu ouvir, eu tenho que fazer, eu tenho que devolver algo. E aí a ajuda entra muito, novamente, individual. Porque se a gente vai falar, entre muitas aspas, de prevenção de suicídio, a gente tem que pensar em política pública, em condições de materiais de viver, de condições sociais, em projetos de lei, em acesso à cultura, a lazer, à diversão, à vida, a condições também... melhores de trabalho, de subsistência. E se a campanha se reduz a procure ser ouvido, ou ouça seu amigo, abra sua DM, sinais, né? Observe sinais. Uma pessoa pode ter É uma superficialização. Sei, agora o termo que usa para essa questão do suicídio, aí tem isso que a gente usou aqui, você dá uma Ideação. corrigida, inclinação, comportamentos, e ela vai num rolê, ela tem 40 amigos. Ela pode estar numa rodinha de 40 amigos em função dela. E pode ser que talvez isso seja um elemento que ajuda até a explicar lá na frente um problema. Então, assim, não consigo entender só que é uma pessoa sozinha. Então, a sensação que eu vejo na internet é como se fosse assim, você tá sozinho em casa, você chegou aí, nada pra fazer, tá pensando em coisa errada, eu tô aqui, viu? Eu vou dormir só 1 hora, pode me chamar. A sensação que dá A área da saúde mental tem muito estereótipo, né? Tem muito você estereótipo. usou uma palavra até que me fez lembrar assim... o cuidado que a gente deve ter também de tratar como se fosse algo errado,
né? Quando você pensando em coisa errada. Porque também acho que culpabiliza aquelas pessoas que estão em sofrimento e por algum motivo passa na cabeça delas em tirar a própria vida, né? E aí outra coisa também, assim, só sobre esses sinais, eu sempre gosto de tocar na tecla de observar sinais, porque eu acho tão delicado a gente responsabilizar quem está ao redor para observar sinais, porque é o que você está dizendo, assim, às vezes as pessoas estão rodeadas, a gente olha de fora, né, tá rodeada de amigos, tem uma vida financeira boa, tem uma vida estável ali, e tá pensando em suicídio. Exatamente. Aí vem aquela frase, né? Essa pessoa tinha tudo. Tinha tudo, porque ela pensou em suicídio, porque ela, né, ou porque ela, suicidou, tirou a própria vida. E aí, acho que eu faço sempre assim, uma comparação com, porque quando a gente traz pro biológico, pro físico, as pessoas entendem melhor. Por exemplo, eu posso dizer para você assim, o infarto. Observe os sinais. Quais são os sinais para o infarto? Né, acelerar o coração, sudorese, enfim, né, aqueles sinais em que inclusive pode ser confundido com uma ansiedade, enfim. E aí, às vezes a pessoa tem um infarto e depois que você vai perguntar, elas falam assim, mas você não observou os sinais? E tava lá os sinais. E só depois ela pode observar isso. Então, a mesma coisa se a gente pensar no suicídio, que ele não tem um fator comum ali, né? De que é só um sinal, é só tristeza, é só a pessoa que está desmotivada, que está mais triste, né? Desmotivada ou com uma desesperança também. Então, acho que essa parte, assim, de colocar a responsabilidade no público leigo também para tentar acolher e tudo, eu acho que é um risco muito grande. Muito grande, porque o leigo acha que é isso. Eu tenho certeza que o leigo tem um pacote. Desmotivação, solidão, entendeu? Falou de morte, certeza que ele tem ficou no quarto o tempo todo. Eu vejo aqueles stories, eu só vejo isso. Que a pessoa traçou aquele cenário sobre a pessoa, então eu tô aqui pra conversar, entendeu? Me parece. Pra encerrar, eu quero trazer a pergunta de milhões, amiga. Como que você acha que as pessoas ao redor, a pessoa comum, pode ajudar alguém que tá pensando em suicídio, tá em sofrimento? Porque eu acho que as pessoas se sentem um pouco responsáveis, culpadas, as pessoas que estão ao redor, elas querem ajudar, né? Já que a gente tá falando de políticas públicas, de outras coisas que não estão no nosso controle, a gente não tá com isso na mão. Como que a gente, enquanto pessoas, sem ser psicólogas, né? Como que as outras pessoas, até quem tá ouvindo a gente aqui, poderia ajudar quem tá vivendo isso? Toda vez que cai essa pergunta, sempre tem aquilo assim, a ajuda individual, né? Se você está em sofrimento, procure o CVV, 188 é o número, né? E tem chat, tem telefone, enfim. É válido, acho que é válido sim, mas o CVV, ele é um número nacional. Nem embora seja divulgado que em todos os lugares é possível, mas nem toda cidade funciona bem. Às vezes você passa horas ali, não vai ter, né? Enfim, se for uma urgência, pode não ser atendida a tempo. Então, assim, como a gente pode pensar numa ajuda? E aí, acho que a pessoa que está em sofrimento e também quem está ao redor dessa pessoa que está em sofrimento, o que ela pode fazer? Primeiro é acolher e ouvir. Eu acho que a escuta é o mais delicado. A Alisson trouxe no início assim, se eu escutar, o que eu faço? Encaminho, faço outra coisa? Acho que o autoconhecimento de saber o que você dá conta de escutar também é importante, porque cai numa outra esfera aí profissional mesmo, aquilo tem que ser encaminhado, tem que procurar um serviço de saúde mesmo, UBS, CAPS, né, ou um hospital, a depender da situação, um SAMU, a depender do caso, né, a depender da gravidade do caso. Mas o escutar sem um julgamento mesmo, e sem pensar que, nossa, por que você está fazendo isso? É errado, né? Ou é pecado. Enfim, colocar aquilo como a pessoa tem um problema e que ela está fazendo errado, por ela pensar em morrer, né? Então, acho que a escuta é o primeiro ponto. E procurar uma outra ajuda. Se você não dá conta, né? Se você não é responsável por trabalhar com aquilo. Então, se você não é um profissional de saúde mental, se você não é um profissional habilitado também para tratar de casos mais graves, eu acho que é procurar o lugar mais adequado mesmo. E escutar. Acho que o primeiro ponto é escutar mesmo.
Então é isso por hoje. Obrigada pela participação, Rayane. Obrigada pela participação, Alisson. Adorei. Tema difícil, tema pesado. E é isso, gente. Nosso episódio terminou por hoje. Continue acompanhando a gente, que em breve teremos novos episódios com muitos temas legais.